O mundo de One Piece está mudando, e talvez a gente só esteja percebendo isso agora. Porque quando Vegapunk decidiu falar, ele não revelou apenas segredos do passado. Ele mexeu com a base de tudo aquilo que a gente acreditava saber sobre esse mundo. Por mais de 20 anos, One Piece foi apresentado como uma grande aventura sobre piratas, sonhos e liberdade. Mas e se, no fundo, essa história sempre foi sobre algo muito maior? Sobre um mundo quebrado, sobre uma verdade enterrada, sobre uma mentira tão grande que precisou de séculos para ser sustentada. Vegapunk é o maior gênio da era atual. Um homem capaz de criar o impossível, de enxergar o futuro antes de todo mundo. E mesmo assim, quando ele começa a falar, não soa como alguém orgulhoso. Soa como alguém arrependido. Alguém que percebeu tarde demais que o conhecimento, quando cai nas mãos erradas, pode se tornar a arma mais cruel de todas. O que ele revela conecta o reino antigo, o século perdido, Joy Boy, as armas ancestrais e o próprio destino do mundo. Não como teorias soltas, mas como partes de um mesmo erro que continua se repetindo. Um erro que fez o mundo afundar no passado e que pode estar prestes a acontecer de novo. Esse vídeo não é só sobre o que Vegapunk disse, é sobre o que ele realmente quis dizer. É sobre o aviso escondido nas entrelinhas. E sobre uma teoria que muda completamente o papel de Joy Boy, do governo mundial. E principalmente de Luffy. Então, se você sente que One Piece está caminhando para algo gigantesco, sombrio e libertador ao mesmo tempo, fica comigo até o final. Porque depois dessa mensagem de Vegapunk, não dá mais para fingir que o mundo de One Piece é o mesmo. Respira fundo antes de ouvir isso, porque o que o Vegapunk disse não foi apenas uma revelação. Foi um último pedido ao mundo. Um pedido feito por alguém que passou a vida inteira acreditando que o conhecimento salvaria a humanidade, e que no fim descobriu da forma mais cruel possível que o conhecimento também pode condenar tudo. Vegapunk não falou como um vilão. Ele não falou como um herói. Ele falou como um homem velho, cansado, arrependido. Alguém que finalmente entendeu que a maior tragédia do mundo não é a ignorância, é a mentira. E quando ele começa a falar, parece apenas mais um discurso científico, quase frio. Mas quanto mais ele avança, mais você percebe que aquilo não é ciência, é confissão. Ele revela que o mundo de One Piece já foi muito mais avançado do que hoje. Não um pouco, muito. Tecnologias que desafiam tudo do que conhecemos. Fontes de energia impossíveis. Um nível de desenvolvimento que nem ele, o maior gênio da era atual, conseguiu reproduzir totalmente. E isso já deveria acender um alerta gigantesco na sua cabeça. Porque se o passado era mais avançado, então o presente não é progresso, é ruína. Vegapunk deixa claro que o chamado Reino Antigo não foi apagado por ser mau. Ele foi apagado porque era perigoso. Perigoso não por suas armas, mas por suas ideias. Um reino que não aceitava deuses. Um reino que não aceitava que poucos mandassem em muitos. Um reino onde o conhecimento não era acorrentado. E aqui, o discurso dele fica pesado. Porque ele assume a culpa. Ele admite que ajudou o sistema que destruiu esse mundo, mesmo sem querer, mesmo acreditando que estava fazendo o bem. Vegapunk criou armas, tecnologias, clones, sistemas inteiros, tudo achando que isso seria usado para proteger as pessoas. Mas o governo mundial nunca quis proteger ninguém. Sempre quis controlar. Quando ele fala do século perdido, não parece uma aula de história, parece um funeral. 100 anos apagados, 100 anos de vozes silenciadas, 100 anos de um mundo inteiro condenado ao esquecimento. E o mais assustador é perceber que isso não ficou no passado. Isso continua acontecendo agora. Então, vem a revelação que muda tudo. O mundo está afundando, literalmente. O nível do mar está subindo porque alguém está brincando de Deus novamente, assim como no passado. Assim como na Grande Guerra contra o Reino Antigo.
O mundo já afundou uma vez e está prestes a afundar de novo. E para sobreviver àquele primeiro afundamento, alguém precisou ficar acima, acima da água, acima das pessoas, acima da própria humanidade. É aqui que entram os chamados deuses do mundo, os dragões celestiais, protegidos pelo governo mundial. Eles não são deuses, são herdeiros, herdeiros de um crime antigo, herdeiros de um mundo roubado. Vegapunk não grita isso, ele sussurra, porque a verdade, quando é grande demais, não precisa ser gritada. Ela pesa sozinha. E então, ele fala de Joy Boy. Joy Boy não é tratado como uma lenda distante. Ele é tratado como uma ferida aberta. Alguém que prometeu algo e não conseguiu cumprir. Alguém que tentou salvar o mundo sem destruí-lo. Que tentou negociar com um sistema que nunca teve intenção de mudar. E por isso falhou. A carta de desculpas deixada na Ilha dos Homens Peixe não é só para aquela raça. É um pedido de perdão para todos nós. Joy Boy acreditou que podia vencer sem romper tudo. Vegapunk acreditou na mesma coisa. Ambos erraram pelo mesmo motivo. Confiaram demais. E agora, olha para o presente. Olha para o Luffy. Luffy não pede permissão. Ele não quer tronos. Ele não quer sistemas melhores. Ele simplesmente quebra tudo que prende as pessoas. Talvez seja por isso que ele seja o verdadeiro sucessor de Joy Boy. Não porque é igual, mas porque é diferente. Luffy não carrega o peso do mundo. Ele carrega a liberdade. E isso muda tudo. Vegapunk sabia que morreria ao transmitir essa mensagem. Ele sabia que estava assinando sua sentença. Mas, mesmo assim, falou. Porque algumas verdades valem mais do que a própria vida. A morte dele não é o fim, é o começo. O momento em que o mundo inteiro passa a saber que vive sobre mentiras. E aqui entra a teoria. O conflito final de One Piece não será apenas uma guerra de força. Não será apenas piratas contra o governo mundial. Será uma guerra pela memória. Quem controla a história, controla o futuro. E o que Vegapunk fez foi devolver ao mundo a capacidade de lembrar. O One Piece pode não ser apenas ouro, nem uma arma, nem um trono. Pode ser a verdade completa. Um registro impossível de apagar. A prova definitiva de que o mundo já foi livre e pode ser de novo. Quando essa verdade vier à tona, o sistema não vai cair porque alguém o destruiu. Ele vai cair porque ninguém mais vai aceitá-lo. E isso é muito mais poderoso do que qualquer arma ancestral. Vegapunk falhou como cientista do sistema, mas venceu como homem. Joy Boy falhou como salvador, mas abriu o caminho. E agora, tudo converge para Luffy. Não como herói, mas como o caos necessário para puxar o mundo inteiro de volta à superfície. Se esse é o seu primeiro vídeo, guarda isso no coração. Você não está falando só de um anime. Você está falando sobre liberdade, memória e verdade. E se você sentiu tudo isso enquanto ouvia, então esse vídeo já cumpriu seu papel. Deixa o like, se inscreve no canal e segue comigo para o próximo vídeo. Porque o One Piece não está chegando ao fim, está chegando à verdade.